Oi, gente, eu sou Fábia Lima. E eu sou Heraldo Andrade. E tá começando mais um episódio do nosso O Grito da Ilha. Vamos começar falando do jogo de ontem, Ceará Sport, pela terceira rodada da fase de grupos, né? O jogo foi lá em Copa do Nordeste. Presidente Vargas, em Fortaleza, 9h30 da noite. Vamos começar de praxe com a escalação, Heraldo Andrade. Foi Renan, Davidson, Thierry, Sabino, Igor Cariús, Fabinho, Pedro Martins, Jorginho, Labandeira, Wagner Love e Juba. Sim, lembrando que Edinho tá machucado, Eduardo machucado, teve até lá Davidson, né? Davidson que entrou, o menino da base. Davidson. Teve que entrar porque também Everton também se machucou, né? Isso. Então não dá. Hoje vai ser sem gracinha, porque não estamos afim. O Sport perdeu, né? Depois de 10 rodadas. Tem que perder, né? Pra poder haver um campeonato. Se ganhar, ficar só ganhando. Desculpa de perdedor da porra. É o segundo jogo que o Sport inicia com placar atrás, né? O primeiro jogo foi contra o Maguari. Sim, então fazia tempo, né, que o Sport não perdia, fazia tempo que o Sport não começava atrás. O pior de tudo é que o Sport jogou bem, cara. Foi. Isso foi pior. Dominou a partida, né? Porque assim, quando o Sport joga ruim, você já vai se arretando já, porque tá jogando ruim. Mas o Sport jogou bem, dominou a partida, só que era melhor que a gente não tivesse ninguém lá na Barra. Né? Porque a Barra tivesse aberta, acho que a gente ia ter mais chance. Se a Barra tivesse aberta, não, eu tô sendo muito crítica. Mas, assim, o Ceará não fez aquela pressão toda, tanto é que a gente vai ver um pouquinho lá no minuto a minuto que aconteceu, mas que os gols que chutavam o Renan aceitou, sabe? Então, infelizmente, a gente... Cruzamentos ali que dava pra ele ter pego. A gente já vinha até falando algumas coisas assim, que ia ver como é que ele ia se comportar nesses jogos agora, né? Que, infelizmente, foi confirmado que a maioria não queria, né? Aquela questão de que ele não passa aquela confiança e tá sendo provado, por mais que ele trabalhe, eu entendo, é o trabalho dele e tal, mas a gente tá aqui como torcedor do clube, entendeu? Então a gente vai criticar quando precisar criticar, vai elogiar quando precisar. E nesse sentido, eu acho que faltou muito dele ontem também, assim como de outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Então vamos começar nesse primeiro tempo, Heraldo. Bora, 5 minutos já teve um gol do Ceará. Cruzamento pra área, a zaga tira de cabeça, só que tira pra frente, né? Até aquela bola que o cara vem de trás e dá um chutão, né? Foi o que aconteceu, né? Sim. O cara pegou bem na bola, chutou. Foi um gol da bola poxa, passou né, por velho? todo mundo e não aceitou, não é assim. Foi uma bomba, né? Foi uma bomba. Foi uma bomba da poxa. Agora, tipo, muito fora da área. Foi de muito longe. Aí, 7 minutos, o Sport tem uma resposta, né? Na verdade, o Ceará tem um vacilo lá, tem uma falha na saída de bola. Wagner Love aproveitou a sobra da bola lá, tenta driblar o goleiro, mas ele pegou, né? Começou a chover aqui, a janela está aberta. Heraldo vai fechar, a gente pode cortar essa parte se você quiser. E aí, 15 minutos, Labandeira tenta de cabeça, mas vai por cima de gol, passou pertinho essa bola. 17 minutos, gol do Sport. Juba recebeu a bola na entrada da área, dá uma limpada, dá só um toquinho. Foi um gol da poxa também, viu? A bola vai lá pelo canto esquerdo. Entrou onde tinha que entrar, né? Entrou onde tinha que entrar. Passou por todo mundo, pelas pernas de todo mundo e entrou no cantinho. Juba renova com o Sport. Aí 41 minutos, Fabinho cruza, a bola bate nas costas do zagueiro lá, sei lá. Aí sobe, quando volta, aí Juba tenta chutar de primeira também, mas não pega muito bem na bola, não. Mas foi pra fora, né? Deu pra fora. Passou no cantinho, passou perto. Foi. Mas não... Assustou ali, mas não foi gol, né? Foi. Aos 46 minutos foi o gol do Ceará, né? Cruzamento de cabeça, cruzamento da esquerda e gol de cabeça. E eles estavam fazendo muito essa por ali, não era? Muito por cima de Davidson, né? Porque, Davidson é um menino da base, né? Foi a estreia dele no profissional. Então, assim, ele já entrou numa pedreira, certo? Quando o pessoal falava assim, eu acho que não vale a crítica em cima do menino, não, sabe? Porque quando a galera tava perguntando, questionando vários torcedores, pessoal da mídia, algumas pessoas falando sobre isso, era no sentido de colocar os meninos da base para que eles começassem a ter uma experiênciazinha de jogo, entendeu?
Como aquele jogo lá que teve Afogados, Ceará não, mas Afogados, Petrolina, vários outros aí que dava pra ter colocado, até o próprio Porto, dava pra ter colocado os meninos, porque aí você, querendo ou não, é a sua estreia no profissional, você vai dando mais aquela relaxada. Então o menino entrou aí já pra substituir um monte de gente que já tava machucado, né? E eu creio que foi uma estratégia deles também, porque eles sabiam que os 2 laterais de origem do Sport estavam machucados, né? Então ia ter que improvisar então eles iam ter que explorar em algum lado. O Davidson, que é lateral também. Mas aí, né, tem aquela experiência, né? Aliás, não tem aquela experiência. Não tem aquela experiência, vai estar sendo adquirida de acordo com o que ele for. Mesmo isso faz parte, né? Nem todo mundo vai estrear bem. Lado esquerdo, aquele lado direito. Agora, Fabinho também não estava muito bem, viu? Não. Fabinho não tem essa. Fabinho, assim, porque não adianta só ficar em cima do menino, né? Porque Fabinho também não estava lá essas coisas ontem. Então acho que vale essa ressalva aqui. Então, vamos lá. Aí esse cruzamento que rolou, tipo, depois de umas 2 patinadas que ele deu em Davidson, ele dá o cruzamento e aquela bola era pra Renan sair, pô. Era, né? Aceitou, né, pô? Ele fica parado olhando pra bola vindo por cima, não pula, a pequena área ali é do goleiro, pô. É complicado porque você reforça essa questão. E outra coisa, o Ceará ontem não tava aquele jogo, o Ceará veio pra cima. Não, o Ceará tava chutando, era gol. Me lembrou Carlos Eduardo. Me lembrou Carlos Eduardo. As oportunidades que eles tiveram, eles conseguiram lá. Eles foram eficientes, né? Foi uma coisa que o Ceará foi ontem, foi muito eficiente. O que o Sport mesmo dominando, e é uma coisa que é muito de futebol mesmo, que não adianta. Por isso que acho que a gente gosta de futebol por causa dessas coisas também, né? A gente se arreta que o time da gente perde, mas também tem essa questão de que não adianta o time jogar bem e não ser eficiente. E o Ceará não jogou essas coisas todas, foi dominado, principalmente no primeiro tempo, e foi eficiente, fez ali 3 gols e pronto. Foi. Aí, segundo 2-1, né? Aí segundo tempo. 10 minutos do segundo tempo, gol do Ceará. Tem um contra-ataque lá pela direita. O jogador dá um passe para a esquerda da área. Ele limpa e chuta de frente para a área também. Aí essa bola também acho que dava para pegar. Chutou, era gol. Ceará chutou 3, fez 3 gols. As oportunidades que eles tiveram de chutar era gol. E nem aquele gol na pequena área, não. É gol de longe, pô. Sim, pô. 12 minutos, o Sport responde com um ataque, um gol de Labandeira, né? Aliás, Labandeira tentou fazer o gol por cima do goleiro, né? Foi esse que ele estava impedido? Não, foi não. Tá. Ele recebeu, aí tentou dar o totozinho por cima do goleiro, mas esse goleiro aí tava ligado. Tá, não, esse goleiro ontem, eu esqueci até o nome dele, pô. Mas Richards, eu acho. Acho que era Richard. Que goleiro miserável. Vem pro Sport, menino, vem! Aí 20 minutos, tem o cruzamento de Juba, lá a Bandeira marcou o gol, mas estava impedido, né? Tava ali, até deu pra ver que ele tava um pouquinho na frente e tal, não chegou, mas regra, tava impedido e não valeu o gol. Foi, aí... Rapidinho. Lembrando que não tem VAR, tá? Copa do Nordeste. Então o que fala dentro de campo é decidido dentro de campo. 31 minutos, aí tem um lance que começou a desandar o resto do jogo, né? Que foi a expulsão de Vitor Gabriel. Ele fez uma cera lá, ele já tinha amarelo, né? Aí fez uma cera, a Maca entrou, teve aquele perda de tempo todinha. Aí ele simplesmente se levanta e sai, andando. Ele já tinha um cartão amarelo, aí levou o segundo amarelo. Ele não saiu de campo, o juiz também não mandou ele sair de campo, porque a Maca entrou, ele tem que sair. Faltou muito do juiz aí também, eu acho, né? A gente não quer ficar falando sempre dessa história de... Porque a gente tem a fama de que sempre reclama de juiz, mas também os juízes não ajudam a gente, né? Então, assim, uma coisa que Anderson falou ontem na coletiva de imprensa e que realmente aconteceu, né? Depois dessa expulsão, não teve mais jogo. Não. Porque se já estava tendo o Ceará ganhando já estava tendo cera, o goleiro tudo quanto era desde o primeiro cera. Tempo. Foram coisas inadmissíveis e que, infelizmente, tá na cultura aqui do futebol da gente, que é impressionante. E ontem foi muito disso, né? Quantos caras fizeram cera, cara? É impressionante. Empurrão, pegar a bola e jogar pra cima. O Gandula sumiu. Chegou perto do final do jogo, já não tinha mais. Então, o Ceará fez o que Fortaleza fez na final da Copa do Nordeste ano passado. Os jogadores do Sport tinham que pegar a bola lá do goleiro pra poder bater. Lateral. Só que o problema daqui do Ceará é que, tipo, o cara lá foi expulso,
né? Isso que a gente falou ali. Ele foi expulso por causa dessa questão. Aí já foi pra cima do juiz, pra intimidar o juiz. Ficou dentro de campo ainda, mesmo ficou dentro de campo. Agora, uma coisa, ele já estava expulso, ele viu a besteira que ele tinha feito. Então, ele queria sair, queria levar um do Sport também, porque ia ficar de igual pra igual. Começou a querer confusão. Aí, Gabriel ainda deu um empurrão nele. Eu fiz, meu irmão, faça isso não, velho. Porque se o juiz vê isso aí, o cara tá expulso, não tem mais nada a perder, entendeu? Então, assim, foi uma cena lamentável de ver. Tanto que o cara, depois que foi expulso, não teve mais jogo. Ficaram fazendo muita cera, né, do quarto árbitro. Tipo, chegou bem pertinho assim da cara dele. Gente, isso é inadmissível, pô. Como é que o cara não tem preparo nenhum psicológico pra ser jogador de futebol, porra? E outra coisa, isso não era nem final de campeonato. Isso daí foi um jogo, terceira rodada da fase de grupo ainda. Então, alguma coisa precisa ser feita, pô, sinceramente. Eu acredito que o árbitro deve ter colocado em súmula, né? Não é possível. E que esse cara... Não chegou a ler a súmula. Não lemos a súmula, mas que esse cara precisa, sim, de uma punição para que isso não volte a acontecer, né, cara? Porque, sinceramente, absurdo. E aí, 34 minutos, teve aquela esperança ainda, né? Teve o gol do Sport. Wagner Love recebeu um cruzamento da direita. E eu disse ontem, o Sport botou lá, porque era Valentine's Day nos Estados Unidos, aí botou Wagner Love fazendo coração assim, não sei o quê. Aí eu comentei lá, disse, hoje tem gol dele pra comemorar. E teve gol dele. Não adiantou muito não, mas teve. Teve um cruzamento da direita, né? Aí cruzou pra esquerda, Wagner passou por todo mundo a bola, Wagner Love de cabeça. Eu nem acreditei que ele tinha feito o gol, pô. Também não. Sério. Mas aí... Será que a zica sai agora dele, se Deus quiser, senhor? Vamos ver, né? Tira essa zica de cima desse homem. Agora, engraçado, assim, o Sport perdeu ontem, mas pra mim ficou pior o empate que ele teve com o Náutico do que dessa derrota. Eu não sei se você pensa desse mesmo jeito. Porque, assim, ontem o Sport perdeu, mas o Sport tava jogando, pô. O Sport tava buscando, o Sport lutou até o final. É chato, assim, a gente ter que falar que o time tava querendo jogar e não tava podendo jogar. Isso é uma coisa que, infelizmente, precisava muito ser revisto, mas que não vai, né? Já é culturalmente isso, a galera fica fazendo uma cera da bexiga, e quando expulsou mesmo, aí que não teve mais jogo, né? Mas que eu acho que o Sport ontem, ainda, mesmo perdendo, ainda jogou melhor do que contra o Náutico, isso foi um fato, né? E a bola parece que não entrava também. Não. E o goleiro, eu acho que também pelo mérito do Richard também, né? Porque teve umas 3 ou 4 bolas que o cara defesa, que se fosse o contrário, Renan tinha aceitado. Entendesse? Como foi os dois gols? Os 3? De longe. E o 3 que ele não pulou pra bola, né? Mas beleza, 3-2 pro Ceará. Primeira derrota do Sport aí, né? No ano. E aí, na fase de grupos, Fortaleza ficou em primeiro agora com 9 pontos. Isso do grupo A, né? O grupo do Sport. Fortaleza em primeiro com 9 pontos. Ganhou, inclusive, ontem, não foi, parece? Do Bahia, né? Sport em segundo com 6 pontos. Ferroviário com 5 pontos. E CRB em quarto com 5 pontos. E no grupo do Ceará, lá o grupo B, Ceará tá em primeiro com 6 pontos. CSA em segundo com 5. Santa Cruz em terceiro com 5. E Náutico em quarto com 4 pontos. Que eu acho que Náutico joga até hoje, inclusive. Eu acho que o Náutico joga hoje contra o Fluminense do Piauí, se eu não tô enganada. O Náutico joga hoje. Mas é uma coisa que... Tu vai falar da tabela? Não, só ia falar do jogo do Santa Cruz, né? Foi adiado agora realmente saiu que foi adiado, que a gente tava até, no outro a gente tinha até falado, né? Pô, isso não vai ser adiado não, tal. Foi realmente adiado o jogo, porque não tinha condições de ter. Seria dia 17, né? Mas foi adiado, não tem data ainda não. Não saiu ainda não, porque tem um jogo que o Sport vai pegar o Santa Cruz, mas é pelo campeonato pernambucano, né? Não é agora. Esse da Copa do Nordeste não tem não. Então eu acho que o que vale muito, assim, de ficar pensando, fazendo uma coisa bem rapidinha aqui, o Sport ontem ele jogou melhor, se comportou melhor fora de casa, né? Jogou bem, assim, bem na medida do possível, ficou buscando. Claro que perdendo um gol ali na frente não adianta. Renan, como a gente veio falando, infelizmente é um goleiro que não passa aquela confiança. Infelizmente também, depois que o Maílson saiu, a gente não teve sorte com nenhum goleiro, né? E até 3, não foi? Foi. Até engraçado que eu tava vendo no Twitter e a galera colocando a foto de Magrão e Maílson. Ai, meu Deus, isso tem gatilhos. Seu Magrão e Maílson. Seu Magrão e Maílson. É complicado, porque assim, a gente sabe que os caras treinam e tal, mas sinceramente, eu acho que
que a gente precisa numa oportunidade aí, eu fico me colocando como o Sport, né? O Sport precisa, na oportunidade que tiver, começar a botar Denival, mesmo que naquela estreia dele deu aquela coisinha no começo, mas a gente tem que botar esse menino pra jogar e tem que... Eu não sei quando é que Denis volta, ele estava fazendo trabalho lá, mas a gente não sabe quando ele volta, mas o fato é que a gente precisa de um goleiro, né? A gente não tem goleiro, Isso é um fato. O próximo jogo do Sport vai ser na quarta-feira de cinzas, dia 22/2, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. Volta para casa. O Sport, inclusive, divulgou hoje e já tem até a venda liberada dos ingressos, o serviço de jogo. Tem uma meia entrada e inteira tal. É isso, né? E é isso, acho que tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar. Ah, sim, mas uma coisa, né? Giovanni e Luan Poli colocaram o Sport na justiça por umas dívidas e tal, porque o Sport foi os primeiros a colocar nessa gestão agora de Yuri Romão, né? O que o Sport estava priorizando... Abriu, né? Porque assim, o Sport estava priorizando pagar os atrasados dos atletas que estão no elenco atual, né? Mas com isso abre vazão pra galera que tá de fora. Peraí, a gente também não tá recebendo, vamos ver isso aí. Então vamos ver como é que vai ficar essas questões. Teve reunião também para falar sobre essa questão de SAF, né? Para começar, na verdade, uma reunião com o Conselho Deliberativo para poder começar a explanar essa questão de SAF no esporte, com alguns investidores e tal. A gente vai acompanhar para saber aí mais ou menos como é que vai ser. Fica, acho que o quê do jogo? Do jogo passado, do Ceará Esporte. O que tu acha, assim... Eu acho que era aquele negócio de o time melhorzinho que a gente fosse pegar, a gente ia ver mesmo o que é que o time ia render. Como é que ia acontecer, principalmente, né? Com o Renan, né? Assim, o pior é que o Sport jogou bem. Acho que essa é a sensação pior, né? Você saber que o time não se comportou mal, mas ao mesmo tempo não conseguiu segurar ali, né? Não sei se tivesse com todo mundo. Será se tivesse com todo mundo, que eu vi muita gente falando. Será que se fosse o time titular estaria desse jeito? Não sei, porque Renan continuou no gol. Entendeu? Independente ali, eu acho que às vezes confia muito nos zagueiros, sabe? Confia muito em Thierry e Sabino, quer deixar muito na mão dos dois e acaba não saindo. Eu acho que isso aí precisa ser trabalhado, revisto. Vamos ver como é que vai ser esse restante, porque no próximo jogo do Sport também é um clássico, né? Um clássico nordestino, Sport e Bahia, e a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Então fica esquecido. Fica esquecido, se eu lembrar, a gente bota de novo. E é isso, minha gente. Infelizmente perdemos, mas futebol é assim mesmo, né? Nem sempre time que joga melhor sai com resultado. E o jogo de ontem não refletiu, o resultado, na verdade, não refletiu o jogo de ontem, mas é assim mesmo. Futebol acontece dessas coisas. E é isso aí. Vamos embora aí pelo esporte? Tudo. Tudo?